Por outro lado, você tem aquela coisa, né, que é a chamada economia do like, a economia da atenção. Todos os bolsonaristas, eles se acostumaram a ter esse tipo de postura, porque esse tipo de postura dá like, dá atenção, dá o voto do eleitorado. É aquilo que você falou. O eleitor do Eduardo Bolsonaro, ele não está chateado porque o Eduardo foi lá e entrou numa discussão e perdeu no argumento. Ele está chateado porque o Eduardo não bateu no cara. Fato é, o cara vai no Pânico, num programa que foi montado claramente para ajudar ele, e aí ele não consegue aguentar um mínimo de crítica, porque quem começou atacando foi o próprio Eduardo Bolsonaro, né? Eu vou perguntar para você, André, uma leitura que você tenha desse cenário que a gente está vivendo hoje. Para muita gente, para os fãs do bolsonarismo, né, o Eduardo Bolsonaro, eu vi fã de Bolsonaro já falou que o Eduardo Bolsonaro foi frouxo. Falaram, você deveria ter dado um soco. Um soco? Você tinha que ter dado um soco no André Marinho. Os Minions estavam lá. Porque... Augusto Nunes contra Glenn Greenwald. Exatamente. Mas eu te pergunto aqui, André, você que acompanha o game, você que faz parte justamente do pouco que resta de elite política virtuosa e que as pessoas não têm um pingo, não têm um mapa para falar de você. Não fala, porra, pode falar assim, até discorda da ideia dele aqui, tudo bem, pode discordar. Mas os caras não têm merda para falar de você. Como nessa maluquice onde Dudu Bolsonaro, presta atenção, ele foi lá fazer barraco, se deu mal no barraco, e aí o público falou, por que você não deu um soco no cara? Como restabelecer alguma sanidade nessa história, André? Boa noite. Eu acho que depende muito também, eu acho, dos eleitores, né, da sociedade. O que a sociedade quer para o país? Tem que escolher, eu acho também, renovação sempre é bom, mas procurar para determinados cargos, você tem que ter gente preparada. Isso eu acho que é um principal ponto. Se preparar para aqueles cargos. Você sabe que eu tenho visto na internet, algumas pessoas, às vezes, me perguntam, me falam umas bandeiras porque eu quero me candidatar. Não, isso é o contrário, né? Você tem que ter bandeiras, aí você se candidata. Esse é o primeiro ponto. Segundo, quando você assume um cargo, você tem que lembrar que você está ocupando um cargo e você representa aquele cargo. Portanto, você tem que ter postura adequada, postura certa. Eu sempre dou um exemplo, vocês já me ouviram falar aqui, o Kim Kataguiri. Conheci o Kim, vi o Kim em cima de caminhão, vociferando na Avenida Paulista, bravo, fazendo discurso tal, etc. Marcando posição. Se elegeu, foi das pessoas que mais vi amadurecerem ao longo do cargo que ocuparam. Mudou de postura, passou a conversar com todo mundo sem abrir mão das posições. O Arthur é outro caso também que cresceu, disputei a eleição da prefeitura com ele, e ele falando coisas da cidade, com uma postura interessante. Então, eu acho que as pessoas... Primeiro, estar na vida pública significa você aceitar opiniões divergentes. Ser filho do presidente da República, sendo deputado, meu velho, você tem que acostumar com isso. E você tem que debater e tem que ser independente, não pode ficar defender por defender. Você tem que ter argumentos. E vai para um programa como aquele, encontrou um opositor. O que você faz com o opositor? Debate, argumenta. Não adianta ir com uma atitude infantil ou achar que o cara está com inveja. Coisa de briga de rua, de criança. Não é o caso. Então, eu acho que falta maturidade para quem está ocupando os cargos. Governar, ser governo, ser deputado, ser vereador, é muito mais sério do que muita gente está pensando. Muito bom. Vamos agora passar a bola para Ricardo Almeida. Inclusive, vou revelar uma coisa de bastidores aqui, né? O André fez um elogio ao Kim, o Kim amadureceu. Então, André, saiba que a coisa de 35 minutos atrás, eu tomei um chute na cara do Kim. Pois você vê, não era nem diante das câmeras, nem em público. Karateca, né? O japonês. Tem que respeitar. O Kim me chutou. Assim, a gente estava fazendo umas brincadeiras lá, ele foi lá, usou toda a extensão da perna alongada que ele tem, é um garoto muito atlético, ele acertou um roundhouse kick. Cadê o machucado? Não, foi aqui, mas... não teve nada. Foi chutinho fraco. Tá precisando entrar no karatê de novo aqui.
Ricardo. Vamos lá, o que eu acho disso aí? Eu acho que existe, não sei se o Matarazzo concorda comigo, mas uma espécie de degradação da cultura política brasileira. A cultura política se degradou e, na verdade, esse fenômeno não é nem exclusivo do Brasil. Esse é um fenômeno mundial, mas que aqui no Brasil tem as suas características mais eloquentes e um pouco mais excessivas, como quase tudo que acontece no nosso país. E qual a razão dessa degradação? Assim, qual a causa disso? Eu acho que a causa disso vem de uma maneira equivocada de usar as redes sociais e a internet para fazer política. A gente sabe que a internet é um instrumento extraordinário para a democracia, né? Foi a internet que permitiu que novos agentes políticos que não teriam nenhuma condição de entrarem no jogo político mesmo sem ela. Por quê? Porque a internet é livre, a internet é de graça, né? Você faz um conteúdo que pode alcançar milhões de pessoas sem ter dinheiro para isso. Um cara, por exemplo, em tese, qualquer pessoa pode se tornar tão famosa dentro da internet quanto o Arthur, quanto o Nando Moura, até quanto o Felipe Neto. Basta que ele faça o conteúdo e esse conteúdo chegue às pessoas. Não é assim com a televisão, não é assim com rádio. Você tem uma estrutura de capital cristalizada na televisão, cristalizada no rádio, que um sujeito comum ele não tem acesso. Então ele pode ter o talento de comunicação que for, que ele não vai conseguir. Ele só vai conseguir se ele estiver naquela posição. Então isso faz com que a internet seja um instrumento democratizador. Por outro lado, você tem aquela coisa, né, que é a chamada economia do like, a economia da atenção. Todos os bolsonaristas, eles se acostumaram a ter esse tipo de postura, porque esse tipo de postura dá like, dá atenção, dá o voto do eleitorado. É aquilo que você falou. O eleitor do Eduardo Bolsonaro, ele não está chateado porque o Eduardo foi lá e entrou numa discussão e perdeu no argumento. Ele está chateado porque o Eduardo não bateu no cara. Então, ele não está ligando para o argumento, ele está ligando para a postura agressiva. Ele quer ver uma postura agressiva de quem está ali. Então, eles têm essa demanda. Essa é uma demanda que existe. Como a demanda existe e a internet está aí, vai ter quem satisfaça essa demanda. E, assim, em grande medida, muita gente que se elegeu nessa renovação política aí foi por isso. Né? O Daniel Silveira mesmo, que teve um problema com o Fachin e acabou sendo preso, o Daniel Silveira se elegeu porque ele quebrou a placa da Marielle. Ele não fez nada demais, ele quebrou uma placa. Né? Ele foi eleito porque ele quebrou uma placa. Então, assim, há uma agressividade latente na sociedade brasileira. Né? Esta agressividade política encontra na internet um meio de se expressar. A linguagem das redes sociais da internet é uma linguagem bastante agressiva, bastante confrontadora, que pode ser uma coisa boa para a democracia se dentro de certos parâmetros, se dentro de certas amarras. Ou seja, você pode ter uma linguagem vigorosa, como é o caso do MBL, um discurso claro, forte, muito assertivo na defesa dos seus princípios e das suas pautas, sem descambar para esse tipo de coisa. Mas quando você vai e olha a órbita do bolsonarismo, todos eles descambam. Então, este comportamento do Eduardo é só mais um exemplo de comportamentos de bolsonaristas que vão se dando ao longo do tempo. Veja o caso, por exemplo, do ex-ministro do Weintraub. O Weintraub ficou conhecido como ministro por dizer absurdos. Ele não fez nada no ministério. O que notabilizou o Weintraub foi dizer aquelas coisas que ele disse, né? Que na universidade só tinha maconheiro, que o pessoal fica plantando maconha na faculdade, que é tudo um bando de parasita. Ele respondeu, me lembro disso, respondeu uma moça que o confrontou com um argumento, dizendo que a mãe dela era uma égua desdentada, né? Um negócio horroroso. Eu lembro. Isso. Uma coisa. E ele, ele é um ministro, ele era, na época, um ministro de Estado. Exatamente. O ministro de Estado, em tese, deve ter uma linguagem muito polida, muito institucional. Deve ser, sabe, uma figura que paira para além dessas vulgaridades. E não é o caso. Então, assim, esse é um estilo de fazer política que apareceu aí com as redes sociais e que precisa ser combatido. Eu não acho, entretanto, que dê para combater esse estilo
da maneira como alguns quadros políticos mais experientes às vezes imaginam. Ah, não, vamos deixar a internet de lado, vamos voltar a fazer política ali. Isso é impossível.